Queridos amigos, boa noite. Como percebem, eu estou rouco. Há mais de 20 dias. E acontece que quando eu estou melhorando, eu faço uma palestra, um seminário, aí cai tudo de novo. Eu espero que com a vibração de vocês hoje, eu volte para Niterói. Estou lá com muito medicamento na bolsa, esperando que eu retorne à voz, né? E já não é aquelas coisas. E rouco piorou. De modo que eu tinha prometido a Maria que faria hoje a palestra de 4 horas, conforme o combinado. Diante da minha rouquidão, eu só vou poder falar 3 horas. E então, se assustaram, né? Vocês riem porque sabem que não é verdade. Vocês sabem que eu estou brincando, porque se eu falasse a verdade, todo mundo vai dizer, logo hoje que eu vim. Não ia ser assim? Logo hoje, que má sorte. Queridos, a alegria de estar nessa casa, né? Deixei o carro lá embaixo, porque eu nunca sei exatamente qual é o ponto, e particularmente eu acho essa área aqui mais próxima ao centro muito inclinada para deixar o carro parado, então prefiro subir alguns metros. E cada vez que eu subo essa ladeira, lembranças, um certo saudosismo me vem no coração, né? A lembrança desses anos todos que eu conheço o Fabiano, o Grupo Espírita Fabiano, na pessoa do Salomão Misraí e de tantos outros. Nós estamos aqui já umas 3 décadas falando. Eu comecei a falar, não tinha 3 anos de idade. Bom, estamos falando de tempo. Ah, sim, a propósito. Eu perguntei a Maria ontem, Maria, você lembra qual foi a última palestra que eu fiz no Fabiano? E ela me deu uma indicação que eu acho que ela está errada. E aí eu perguntei a uma irmã hoje aqui chegando, assim, você lembra? A Maria disse que foi esse tempo, assim, dessa eu me lembro. Meus queridos, eu não sei, porque em 2012, eu fiz 119 palestras. Entre seminários e palestras foram 119. Ou seja, é 1/3 do ano falando. Eu não dou conta de guardar o que eu falei, que eu deixei de falar. Eu tenho a impressão que eu falei outra coisa da última vez, que não foi Maria de Magdala. Mas eu vou confiar na memória da Maria e não vou falar sobre Maria de Magdala, obviamente. Se eu, por acaso, vier a repetir o tema da outra vez, vamos que a Maria esteja errada e eu fale o tema que eu falei da outra vez. Eu peço a vocês que prestem a mesma atenção, que riam da mesma forma, como se fosse a primeira vez, para não ficar triste e achar que estou falando de novo a mesma coisa. Podemos combinar assim? Podemos dizer, então, que o tempo, ele pode ser marcado de 2 formas. Eu diria mesmo que existem 2 tipos de tempo. Lembraram de alguma coisa? Daqui eu não posso mais voltar, hein? Existem 2 tipos de tempo, queridos. Existe aquele tempo mais comum, que a gente conhece. É um tempo físico, é um tempo fixo, é um tempo matemático. É um tempo que se divide em horas, semanas, meses, anos, semanas, meses, horas, minutos, segundos. E é o tempo marcado pelo relógio que está na parede, aquele lá. É um tempo que ele tem os seus compassos fixos. E acontece que esse tempo, ele é indiferente aos nossos desejos. A gente querendo que ele ande mais rápido ou mais devagar,
ele não dá a mínima para a gente. Ele anda na sua cadência, independente do meu querer. A esse tempo, os gregos deram o nome de Cronos, regido e dominado pelo deus Cronos. Daí nós termos os termos derivados de Cronos. Temos cronologia, cronômetro, cronograma. Tudo que é feito a Cronos, a essa passagem do tempo, rotineira, marcada, mecânica e indiferente aos nossos sentimentos, tudo isso é regido pelo Deus Cronos. Ele é indiferente aos meus sentimentos. O relógio está ali, ó, rodando, rodando, rodando. Vocês gostando ou não da palestra, eu só vou parar de falar às 9 horas. Aquela questão de 3 horas de brincadeira, que nem eu me aguento, ainda mais rouco. Eu só vou parar de falar às 9 horas, 9h10, se eu estiver muito inspirado, até às 9h12. Vocês poderão estar torcendo para aquele ponteiro rolar mais rápido, mas ele vai ficar indiferente ao desejo de vocês. Esse relógio num quarto, em que tem ali uma moça forte, valente, que vai dar à luz a uma criança, forte, porque decidiu ter o seu filhinho em casa, o primeiro filhinho em casa. A família está em redor dela, todos expectantes, olhando, esperando aquele ápice, um momento em que a criança projeta-se para fora e grita dizendo: cheguei. Esse momento está ali acontecendo dentro daquele quarto. A moça está com as suas contrações, com suas dores, com as suas cólicas. Os familiares mais próximos segurando a mão, torcendo para que ela resista e esperando o momento feliz em que todos vão saudar a vinda de mais um no nosso planeta. O relógio ali na parede está fazendo o seu tic-tac, 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 indiferente ao sentimento, à expectativa, ao desejo da moça e dos seus familiares. Naquele quarto, sobre a mesma cama, poderia estar um ancião, nos seus últimos estertores de vida física, está partindo, e porque não tem mais assistência hospitalar, ele está morrendo em casa também. O quarto tem os seus familiares, ele está sobre a cama estertorando, se despedindo, e os familiares estão expectantes, estão esperando para que nada pior aconteça, de que ele vá assim, daquele jeito, e quando lhe der o último suspiro, haverá um clamor, um choro, uma emoção forte, tristeza da despedida. Cronos está lá, tic-tac, tic-tac, mexendo seus ponteiros, indiferente àquilo que está acontecendo, uma jovem dando à luz ou um ancião se partindo deste mundo. Esse é Cronos. Os gregos, queridos, eles eram mais inteligentes e mais sensíveis do que nós. E eles identificaram, além de Cronos, um outro Deus, em um outro tempo. Um tempo que não é medido pelas batidas do relógio. É um tempo que é medido pelas batidas do coração.
É um tempo que não tem a precisão de Cronos. Ele não tem a precisão das batidas do relógio, porque o coração é, por sua natureza, indisciplinado. Ora ele está saltitante, feliz, alegre, faceiro. Ora ele está deprimido, triste, acabrunhado, quase parando. A nossa vida é regida por esses momentos, por esses instantes, por esse tempo, a que os gregos deram o nome de Kairos. Kairos, ao contrário de Cronos, é um tempo que caminha não indiferente aos meus sentimentos. O que eu sinto, o que eu desejo, tem uma influência fortíssima sobre Kairos. Ele depende de mim. Eu posso fazê-lo andar mais rápido, ou eu posso retardá-lo segundo o meu gosto, segundo o meu prazer, segundo o meu desejo. Então, Cronos e Kairos, essas duas entidades, esses dois deuses, esses dois tempos, vão trabalhar, vão se regular para conduzir a nossa vida, ora nos permitindo viajar nas asas de Kairos, porque segundo os gregos, ele era representado por um jovem que tinha asas nos pés e asas nas mãos, mas que cabelo só tinha na parte da frente, não tinha na parte de trás, para que ninguém tentasse segurar Kairos, porque ele é livre, livre conforme as minhas emoções. Kairos tem poderes sobre nós, queridos. Kairos tem domínio sobre a nossa vida. Uma mãe cujo filho foi estudar fora. Ela está ali esperando o trem chegar. Ela aguarda o trem chegar, mas ela quer que o tempo, Cronos, passe mais rápido. Mas Cronos não passa. Cronos é rígido. Esse é o domínio de Cronos sobre nós. O domínio de Kairos vai ser, por exemplo, o de uma moça agora casada, que acorda no dia seguinte do casamento, lá pelas 3 horas da tarde, porque a festa foi uma festa bonita, intensa. Ela acorda e catuca o marido e começa a pensar no que foi o dia anterior. A cerimônia, os preparativos do cabelo, da vestimenta, a festa. Ela se lembra de um convidado trapalhão, que caiu, todo mundo riu. Ou seja, por mais que ela esteja sob Cronos, às 14 horas no dia seguinte, Kairos a manteve presa naquela cena do dia anterior. Ela repassa, ela repete, ela conta detalhes e vai com o marido. Você lembra daquilo? Você lembra daquilo outro? Ela está indiferente à passagem de Cronos. As horas de Cronos vão se sucedendo e ela vai se retendo, se mantendo naquele dia do dia anterior, naquelas horas que se foram. De modo que esses dois deuses regulam a nossa vida. Cronos vai ser às vezes ruim para nós, porque um assalariado, por exemplo, lá pelo dia 24, 25, 26, a despensa já está esvaziando, a mulher começa a se queixar, a merenda dos filhos já começa a rarear, e ele começa a torcer para que as horas passem mais rápido, a fim de que chegue o final do mês, dia 30,
para ele receber novamente e o ciclo da vida continuar. Mas ele vai torcer em vão, ele vai querer em vão, porque ele vai fazer força, mas as horas vão passando conforme o que elas acharem que vão passar. Ela não vai mudar, o dia ele vai ter que esperar e amargar a falta durante todos aqueles dias. Ele fica tão atento que às vezes a pessoa vai assinar um documento, como eu fui assinar agora aqui, ele diz, mas que dia é hoje? Ele sabe, ele está atento, ele sabe exatamente que dia é hoje e quantas horas faltam para o dia seguinte, porque ele está pressuroso que o tempo passe mais rápido, mas Cronos não liga para ele. Kairós às vezes nos faz mal também. Kairós não é tudo isso de bom que nós pensamos que é sempre. Lá na casa de Aureliano, onde eu trabalho em Niterói, conheci uma senhora que eu já tinha visto numa outra casa espírita e depois a vi em mais duas outras, em que nós estávamos fazendo a palestra e ela fixava o expositor, congelava o rosto e não fazia a mais mínima movimentação de face. Ela estava olhando como se não estivesse ouvindo. Ela estava olhando na direção como se não estivesse vendo. Estava no estado crônico de depressão. A sua história. O seu filho mais velho, no início do ano, disse ao pai que queria ganhar uma motocicleta, uma moto, no dizer mais moderno. E era exatamente o ano que ele prestaria vestibular e que faria seus 18 anos. O pai então lhe disse, olha, se você conseguir entrar para uma universidade pública, no dia do seu aniversário, dos 18 anos, eu te dou a moto. O garoto se esfalfou e conseguiu o ingresso na Universidade Federal Fluminense. No dia dos seus 18 anos, ele acorda, o cabelo desgrenhado, a sala movimentada, o irmão menor, o pai e a mãe, naquela euforia, ele sem saber o que é. Assim, hoje é seus 18 anos. E o presente, querido, é um pouco grande para ficar aqui na sala, está lá fora. O garoto foi correndo, já sabendo o que era, e os dois atrás, abriu o portão e estava lá a sua moto linda. Ele olha para o pai, olha para a mãe, emocionado, sobe na motocicleta. E nesse instante, um motorista bêbado, conduzindo um carro velho, desgoverna-se, bate na moto do garoto, que nem ligada estava. A moto tomba, ele bate com a cabeça numa parede de pedra e ali morre diante da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, no dia em que completava 18 anos. Kairós segurou aquele coração e não deixou mais que Cronos o libertasse. Por mais que os dias passassem, por mais que os anos escoassem, ela estava congelada naquela imagem infeliz daquele dia. Ainda um dia desse eu a vi no centro de Niterói e ela trazia o rosto, o senho fechado, cristalizado novamente como sempre foi. Esses dois deuses têm poderes, queridos, sobre nós. Dizem que Einstein conhecia a diferença dos dois deuses. Perguntaram a ele, Einstein, como é que nós podemos explicar a uma pessoa comum o que é a teoria da relatividade? Sem ter de recorrer à matemática, à física, como é que uma pessoa comum consegue entender relatividade? Ele disse, muito simples. Imagine, era um garoto que fazia pergunta, imagine que você está num banco de jardim numa tarde de primavera, conversando com uma moça muito bonita, e por ela você tem um interesse grande.
Os dois estão no início do flerte, e a conversa se inicia alegre, feliz, ela fala, você fala, e a conversa é tão motivada que você corta a fala dela, ela corta a sua fala, os dois estão num frisson. Alguém então diz, vocês têm 1 hora para conversar assim. Ao final de um tempo a pessoa chega, opa, olha, acabou o tempo. A pessoa, mas já? Passou 1 hora? Passou. Aquela impressão de prazer deu ao garoto a impressão de que tinha passado 1 minuto, quando 60 já tinham transcorrido. Continuava o mestre da física. Agora imagine você mesmo, sentado em cima de uma trempe quente de fogão, por 1 minuto. Esse minuto te parecerá o quê? Não é 1 hora, queridos, a eternidade. Porque a sensação será tão desagradável que nós vamos percorrer mentalmente, segundo a segundo, átimo de segundo em átimo de segundo. Essa é a teoria da relatividade, para que nós possamos entender. Queridos, esses 2 deuses estão na nossa vida. A mãe está feliz, porque o seu filhinho está fazendo aniversário hoje. Ela liga para a casa dele e acorda ele desde cedo e diz, sabe que dia é hoje? Ela está feliz porque o seu menininho de 43 anos está fazendo aniversário. Esse não, mamãe, não sei, todo ano é isso. Assim, pode ser o aniversário, querido. Estamos indo aí, eu e papai, para te abraçar. Meus queridos, ela sabe que ele tem 43 anos. Ela sabe contar. Ela viu crescer, ela viu ele desenvolver. Mas não importa. Naquele dia, ela acorda e Queiroz a joga para 43 anos atrás. Aí ela vai lembrar do bercinho, do menininho, do garotinho, que tomava banho então na banheira ou na bacia, aquele bonitinho, aquele garotinho que hoje está com 43 anos. Ele não sabe que ela sabe que ele tem aquela idade toda. E ele vai fazer um jogo, porque ele também sabe. Nós, embora não sintamos que temos a idade, nós sabemos, queridos. Há um descompasso entre o físico e o mental. A pessoa não se sente com a idade que tem, é ou não é? Principalmente os mais idosos. Ele não percebe assim, mas ele sabe que ele tem aquela idade. Se ele tiver alguma dúvida, ele começa a contar. Se ele não souber contar, ele olha no espelho e ele vai ver que realmente não tem aquela idade que ele pensa que tem. Mas, meus queridos, eu aprendi que velhice não se conta pelo tempo vivido. Velhice não se conta pela quantidade de anos que se viveu. Velhice conta pela quantidade de saudade que a gente traz no coração, porque cada saudade é uma espécie de velhice, já dizia o poeta. Então a gente começa, no meu tempo, tá velho. Na minha época, tá velho. Aliás, vocês sabem como é que distingue uma pessoa que é velha, que ela é nova ou velha, né? Por exemplo, se o sujeito estiver usando o telefone assim, é velho. Porque a gente usa, os jovens usam assim. Quando não, nada, ficam falando, a gente não sabe. Se a pessoa vai discar, vai ligar e usa as 2 mãos, é velho. Porque o jovem faz assim, ó. Então são sutilezas que a pessoa vai descobrindo e já começa a saber. Então cada saudade é um tipo de velhice. Nós podemos aprisionar Cronos, sabe como? Na fotografia. A fotografia é uma maneira inteligente que a gente desenvolveu para aprisionar Cronos. Eu vou começar a parar de falar porque eu não estou aguentando essa voz. Cronos, ele é aprisionado pela fotografia. A gente tira a foto e parou. Ali está Cronos aprisionado. Mas nós sabemos
que a fotografia ela não consegue acompanhar. Esses dois deuses têm domínios, poderes enormes sobre a nossa vida. Espertas mesmas são as crianças, queridos. Vocês sabem que elas odeiam Cronos. As crianças não suportam Cronos. E nós podemos entender. Quais são as falas de Cronos para a criança? É hora de dormir. Quando é domingo, é hora de acordar. Quando é para a escola, é hora de acordar. Quando é domingo, é hora de acordar. É hora de desligar a televisão. Elas abominam Cronos. Então elas são muito espertas. Sabe o que elas fazem com o instrumento que foi criado para medir Cronos? Elas desmontam o relógio e começam a brincar com as peças. Elas conseguem converter Cronos em Kairos, em prazer de brincar com o relógio que foi criado para medir Cronos. São muito vivas, não? Nós temos esse recurso. Aliás, eu tenho visto vários escritores ultimamente se referindo a um recurso que nós temos de procurar do nosso passado, sobretudo na nossa infância, referências, contato com o nosso ontem, de uma maneira prazerosa e tranquilizadora. Às vezes, o momento da nossa vida não está dos melhores. Há instantes em que a gente gostaria que Cronos nos obedecesse e passasse rápido, mas ele não vai. Esse é um episódio, inclusive, que eu ouvi do Leles, que é o promotor de justiça em São José do Rio Preto, que foi visitar o Chico Xavier e encontrou num quadrinho na cama, perto na cabeceira do Chico, um quadrinho com uma frase muito interessante. E perguntou ao Chico a razão, a origem daquela frase, por que ela estava em destaque daquela maneira. O Chico disse o seguinte, que aquela frase havia sido uma resposta de Maria Santíssima para ele no momento de dificuldade em que ele estava. O Chico atravessava um momento de testemunho terrível. Nós que pensamos que essas grandes almas não sofrem como nós, é porque elas sofrem quietas, elas acomodam o sofrimento dentro delas. Então nós não sabemos como e quando essas pessoas, essas criaturas especiais mais sofrem. Mas o Chico estava passando por um momento dificílimo, um momento de intenso testemunho e, segundo alguns, ele não tinha sequer condição de fazer sintonia com o seu guia espiritual. As pessoas pensam que mediunidade é uma espécie de tomada que a pessoa liga e desliga. Não. A mediunidade é um todo, é um composto de mente, coração, biologia. E o Chico, naquele momento, naquele estresse emocional, não tinha condições de sintonizar-se com Emmanuel. Alguns dias passaram, até que finalmente ele conseguiu ver o seu mentor. E disse, finalmente o senhor me aparece. Disse, mas Chico, eu estava aqui durante todo o tempo. Olha, então o senhor sabe o que está me acontecendo? Sei. O senhor sabe direitinho o que está me acontecendo? Chico, eu acho que eu sei melhor do que você. Chico percebeu que não tinha muito para onde avançar com Emmanuel, porque nós sabemos a fama de Emmanuel para com Chico. E diz assim, o senhor faria um favor para mim? Ele sempre tratou Emmanuel de senhor. O senhor faria um favor para mim?
Eu pediria que o Senhor fosse a Maria Santíssima, esse coração de mulher, crivado de dor, que conhece as dores humanas, que o Senhor fosse a ela e contasse os meus padecimentos, o meu sofrimento. E veja, Emanuel, se Maria me manda uma frase, um conselho, um lenitivo para o meu momento. O guia cedeu. Dias passaram, até que ao final desse tempo Emanuel retornou. E o Chico, pressuroso, nervoso, ansioso, disse: Emanuel, você conseguiu falar com Maria? Sim, Chico. A mãe de Cristo me recebeu. E você teve a oportunidade de contar a ela tudo o que está passando comigo? Sim, Chico. Eu contei nos detalhes a Maria. E ela? O que é que ela mandou me dizer, Emanuel? Chico, ela ouviu pacientemente, depois fechou os olhos em reflexão e disse assim: diga a ele que isso também passa. Isso também passa. Era a frase que o Chico tinha escrito, colocado num quadrinho, para ele lembrar disso todo o tempo. Isto também passa, queridos. Eu não sei aqui qual é o momento de vocês. Eu não sei aqui se vocês querem que esse momento passe rápido ou passe devagar. Porque o Lelis, esse amigo nosso, achou tão interessante que disse: eu vou fazer o mesmo. Aliás, eu vou fazer um quadro maior ainda, para eu não esquecer. Ele tem essa mania de fazer maior do que os demais. Eu vou colocar esse quadro atrás da porta do meu quarto, para quando ela fechar, eu ler todos os dias. E o Chico então avisou a ele. O Chico estava adoentado, disse: seu Lelis, o Emanuel, quando me trouxe essa mensagem de Maria, disse-me para que eu prestasse atenção. E isso serve para as coisas ruins, mas também para as coisas boas. Tudo passa, queridos. Heráclito de Éfeso dizia que ninguém mergulha nas mesmas águas do rio. A pessoa, 2 vezes, a pessoa mergulha e quando ela dá o segundo mergulho, as águas são outras. Os orientais, na sua sabedoria, dizem assim: só existe uma coisa que é permanente. Só existe uma coisa que é totalmente permanente: a impermanência. Nós estamos mudando. Não vir a ser num jogo de momentos, ora com Cronos, ora com Kairós. O tempo passa. E seja o que for que estejamos vivendo, queridos, isso também passa. Como eu ia dizendo, às vezes o momento não é melhor, ou não é dos melhores. E a gente então tem o recurso de voltar na infância. Vocês pensaram que eu tinha me perdido na minha palestra, né? Nós voltamos na infância, porque nas asas de Kairós, a gente lembra daquele tempo que foi, daquela nossa infância. Não importa que tenhamos tido uma mãe castradora, que tenha sido uma mulher infeliz, que bateu em nós desmedidamente, não importa. Importa é como nós éramos. Importa é saber como nós nos sentimos perante o mundo. Aquela certeza de que um outro dia virá e que certamente ele será melhor do que o dia que estamos vivendo. Essa ingenuidade, essa expectativa, essa alegria, essa esperança crônica que a criança tem, nós podemos vivenciar nas asas de Kairós.
Voltar à infância é um recurso muito interessante para alguns momentos em que não são dos mais agradáveis. Eu me lembro de um amigo que teve a grandeza de me contar essa história dele, esse episódio da vida dele. Morava num morro, numa favela em Niterói. Morava numa avenida, numa sequência de casas nessa favela. E as casas velhas, de modo que a casa dele, como era a primeira da vila, quando era noite de vento forte, o vento vinha e batia por debaixo da telha, que não tinha um tal de cordão, algo para segurar as telhas, e o vento então batia debaixo das telhas, levantava as telhas, e começava a cair cacos, sujeira, nele e nos irmãos que estavam dormindo. Acordavam todos assustados. A casa era velha, e quem sabe temiam que ela pudesse cair a qualquer momento, e quem sabe não era aquele momento que a casa estava caindo. Acordavam assustados. Era o telhado, partes de telhado, caindo sujidades, pedaços de telha em cima deles. Ficavam apavorados. Podia ser a casa caindo. E como vocês sabem, meus queridos, essas coisas nunca acontecem às 10 da manhã, às 3 da tarde, porque seria muito fácil resolver. Elas vão acontecer de madrugada. Então ele falava para mim: Eduardo, era muito doído, era muito sofrido, porque era a minha única casa que destelhava. Porque se fossem outras casas de meus amigos que destelhassem também, ficava até alegre, iam fazer uma farra no meio da madrugada. Mas a dor da solidão é pior, porque só ele via a casa dele destelhada e ficavam apavorados. A mãe pegava ele e a irmã, levavam para o cômodo mais baixo da casa, que por ser mais baixo, o vento não conseguia levantar as telhas. Era, portanto, o cômodo mais resistente. Ali é que assim, aquela senhora de fé se encostava na parede, colocava a mão no peito de um, a mão no peito de outro, reclinava a cabeça e os dois seguiam o movimento da senhora. E ela começava a rezar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Os três iam rezando: Ave Maria, cheia de graça, Pai nosso que está no céu. O vento ia acalmando, a tempestade ia serenando, o dia nascia, a vida voltava, o pai subia, limpava o telhado, colocava as telhas novas, e ele podia dormir de novo feliz, sabendo que demoraria muito tempo, ou talvez nunca mais acontecesse o episódio. Essas lembranças fazem bem a nós. Às vezes o instante não é dos mais favoráveis, mas se Cronos nos mantém presos a uma situação, nós temos recursos de Kairós para voltar no ontem, nos abastecer das suas energias que estão conosco, que estão nossas, que estão lá dentro, e nos realimentar novamente. É essa mensagem, queridos, que nós gostaríamos de trazer para vocês na noite de hoje. Peço desculpas por essa rouquidão, mas certamente da próxima vez estarei melhor, e aí, como só falei menos de 1 hora, da próxima vez eu tenho um saldo e poderei falar 5 horas. Essa é a mensagem que a doutrina espírita nos dá, dessa ideia que estamos num vir a ser, num contínuo, indo em direção a alguma coisa, ao amanhã, ao futuro, ao bem, ao melhor, à felicidade, à nossa plenitude espiritual.
Nós não estamos largados no mundo como se fôssemos jogados daqui para lá. Nós temos uma finalidade. Deus tem um plano para nós e, de um jeito ou de outro, fazendo com que a gente percorra estradas que a gente nem gosta muito, mas Ele nos dá os recursos das lembranças boas, dos recursos da memória, para nos ajudar nos momentos difíceis. Então eu digo a você, alma cansada, que te abates à beira da estrada, descansa um pouco no eterno caminho da vida. Escuta como está cheia de harmonia as obras de Deus. E a visão das obras de Deus transmite-lhe a paz e o silêncio. Diante da divina beleza do criado, a tempestade do seu coração se acalma. Paixão e dor adormecem a um lento e doce cântico sem fim. Parece que a mão de Deus, através das harmonias do universo, perpassa, qual brisa reconfortante e suave pela sua face, gravada pela fadiga, e nela se demora numa carícia. Beleza, repouso da alma, contato com o divino. Então o viajor cansado se reanima por um novo pressentimento de sua meta. Não parece longa a jornada a quem se detém um instante para se descansar à fonte. Ora, alma cansada, ora diante de Deus da sua criação, pede à terra, o céu, o mar, pede-lhes que te falem de Deus. Ora sim, alma cansada, reclina tua cabeça no colo de Deus e descansa. Muita paz.